Então, eu sempre fui. O meu avô era pintor amador, né? Então ele sempre criticava muito o que eu fazia e eu ficava meio bravo com ele, porque a minha formação sempre foi bastante livre, uma formação mais de esquerda, né? Que você aprende pela experiência e não pela repetição, por decorar alguma coisa. Então isso me irritava bastante, né? Quando meu avô vinha falar que eu estava fazendo tudo errado. Mas, porque era outra visão, né? Realmente dentro do padrão acadêmico que ele seguia era muito diferente. Então sempre teve essa coisa de crítica na minha família. Outros parentes sempre foram chatíssimos. E acho que eu acabei virando um cara meio que também acaba tendo uma visão crítica, só que, claro, com os meus familiares também, que a gente ficava brigando, mas com o mundo. Então, eu sempre fui meio do contra nesse sentido. E quando eu comecei a pintar em 2000, a nossa crew, que era eu e o Arthur Navarro, chamava Tosques. Então já tinha uma coisa que era do contra, porque todo mundo estava tentando fazer, todo mundo não, mas uma boa parte dos nossos colegas, provavelmente a maior parte, estava tentando fazer o grafite mais clássico, com um bom acabamento, com friso, com outline, não podia escorrer, a gente usava tinta automotiva na época. E eu já queria, como também eu não dominava muito, o nosso trampo escorria tudo, a gente jogava tinta na parede, dava marretada, colava lambe, então a gente fazia várias coisas que para mim era natural, mas tinha um quê de uma provocação. E depois eu comecei a fazer as mulheres e eu notei que o grafite tinha muito uma questão de gênero muito forte na escolha das cores. As meninas pintavam sempre personagens femininos, né? E os caras masculinos normalmente com cara de mal. Então, também por influência do meu avô, que ele pintava muito mulher, né? Ele fazia nus e esculpia na areia, né? Eu lembro, ele gostava de fazer na praia uns baixo relevo. Então, acho que teve essa influência do meu avô. E eu comecei a fazer usando rosa, eu era o personagem feminino, usava cores pink, lilás, que os homens evitavam. Tinham medo, acho que tinha medo de serem chamados de viado, não sei qual que era. Então tinha essa provocação até chegar lá por 2009, se não me engano, comecei a fazer um trabalho somente crítico e eu assinava Pulão 13. Porque eu não estava seguro da aceitação das pessoas. E tinha um receio que isso fosse prejudicar a venda de tela, né? Porque eu pintava a tela também. Ia ser ruim, os clientes não iam gostar. Mas aí eu fiz e lancei era um segredo meio mal contado, né? Porque muitas pessoas sabiam que era eu. Mas teve uma aceitação boa, assim, na época era o Flickr, né? Daí eu vi que as pessoas estavam curtindo e aí resolvi assumir de vez esse lado e o Pulão 3 deve ter durado 1 ano e pouco. Aí eu comecei a assinar Paulo Ito mesmo, que era basicamente o trabalho do Pulão, só que ele tinha um acabamento um pouco melhor. O Pulão 3 ele era um pouco mais rústico. Comecei a grafitar com 16 anos.
Meu primeiro contato com grafite foi por conta da pichação. Os meus amigos na escola, eles pichavam e, e eu desenhava. E eles fizeram a junção e trouxeram para mim a proposta. Então, a partir disso que eu comecei a grafitar. Eu comecei num tempo remoto, o grafite em São Paulo ainda não era caracterizado muito bem igual hoje. E vim desenvolvendo conforme o tempo. Fazia o grafite basicamente em Nova York e tal, grafite ligado muito forte à cultura hip hop. E depois eu fui buscando outras pesquisas, transformando o meu trabalho em outras coisas e buscando um meio de sobrevivência disso. Bom, acho que eu me envolvo com o grafite, acho que muito igual qualquer ser humano que quer deixar uma marca por onde passa e tudo mais, né? Acho que se for ver os homens das cavernas já estavam rabiscando as cavernas, meio que mostrando o seu cotidiano e tudo mais. Então quando eu começo a rabiscar nas ruas, até com a pichação, com grafite, não importa o nome, era muito de uma questão de, meu, deixar um rastro, né, de fazer um protesto, no começo ainda muito sem embasamento, sem uma causa, mas que é uma coisa meio intrínseca do ser humano, eu senti essa necessidade. E aí vem um misto também de adrenalina, de, de você realmente ser reconhecido por outros artistas, aí começa toda uma cultura que te estimula cada vez mais a estar pintando e tal. Mas foi uma coisa assim, não conhecia ninguém do grafite, né? Eu conheci alguns pichadores e tal. Porque hoje é muito fácil você começar, né? Quer dizer, você procura aí, tem todas as informações, tem tinta especial, tem tudo, tem internet que você pode descobrir o que você quiser. Antes não, antes era mais uma descoberta e tal. Então, pra mim foi uma coisa muito pessoal, não conhecia ninguém, não tinha ninguém que me puxou. Eu fui sozinho mesmo buscando, depois de anos que eu fui conhecer o universo lá. Eu acho que hoje está muito mais fácil pintar na cidade, né? Hoje as pessoas veem com o lado positivo, São Paulo é cinza, pálida, monocromática, é caótica, é agressiva, né? Acho que até a estética da pichação do grafite é influenciada por essa cidade que é muito agressiva. E então eu acho que aceita sim, faz parte aí da arquitetura já. Acho que é difícil você pensar uma coisa que você vai fazer que não, e que talvez não possa ser pintado, né? E então aceita, mas ao mesmo tempo eu já fui preso várias vezes, tem processo criminal por fazer. E assim, o mesmo lugar que eu fui preso pintando, 3 meses depois me chamaram para pintar, sem ter nada a ver com cachê. Então é uma cidade muito contraditória, né? Ela continua pagando grafites, gastando milhões para pagar grafite cinza, censurando artistas, como eu fui censurado diversas vezes pela prefeitura, claramente, porque meu grafite vai frases, né? Eu faço um grafite mais de protesto, e ao mesmo tempo eles pagam para fazer em certos lugares. Então ainda é uma cidade tão grande que não sabe lidar, e eu acho que na verdade a ideia nem é legalizar, eu nem quero, porque eu quero ter uma arte livre. Se proibirem, se permitir pintar tudo, a gente vai achar outras formas de ser livre, porque a gente quer ser livre. A liberdade é uma coisa que não tem valor. Ah, essas são ação em Guaianazes, todas foram relativamente tranquilas na hora de fazer, porque a CPTM, embora ela combate, eu acho até uma política interessante, porque ela não combate de uma maneira, claro que existe uma opressão para quem pinta trem de maneira ilegal, né? Mas por outro lado eles tentam incluir através de projetos sociais uma que também duvido que sejam os mesmos artistas de rua, né?
mas eles tentam incluir os artistas que se encaixem num trabalho mais elaborado dentro da instituição, né? Lógico que o artista ou o grafiteiro que está fazendo vandalismo provavelmente não vai ser chamado para esse trabalho, ou vai dentro de algum outro formato. Na verdade foram 4 participações com a CPTM, uma foi na Estação Domingos de Moraes, que foi um evento grande organizado pelo Binho, e tudo correu bastante bem em 3 dessas 4 participações, exceto uma que eu fiz uma crítica ao futebol e à alienação que o futebol pode causar, e isso não pegou bem. Eu também fugi um pouco do combinado, tinha ficado entendido que eu ia pintar uma mulher, né? Mas na hora eu mudei de ideia e pegou um pouco mal, e eles acabaram apagando o trabalho. Então, justamente assinado pelo Pulão 13. Então, o presidente da CPTM foi o cara que botou os nomes Corinthians Itaquera, Palmeiras Barra Funda, porque na época, né, ele era o diretor da CPTM, não sei se ainda é, acho que não. Então, acho que chegou até ele e pegou mal. Então, mas acontece, especialmente comigo acontece bastante. Bom, eu acho que eu também muito receio, né? Infelizmente a mídia, a grande mídia acaba sendo baba-ovo. A mídia no geral, né? Tipo, a Rede Globo deu ou não? Se eles não falaram, não existe. Tem uma coisa de seguir um pouco os outros, uma mídia não independente, né? Eu vejo isso. Uma coisa que eles veem que é um indicador, que isso é uma notícia, porque esse jornal está dando, vamos também divulgar. Então, como eu não falo com a Globo, vejo que não aconteceu isso, né? Porque quando o meu trabalho saiu esqueci o nome do site, que é um site muito grande, tem na época tinha por volta de 3 milhões de acessos por mês. O repórter perguntou: poxa, eu sou o primeiro cara que está te entrevistando? Eu falei: é. Aí ele falou: se prepara porque você vai ser muito entrevistado. E realmente fui, porque acontece isso lá fora também, né? Esse site é uma referência, apareceu e enfim, aí acabou, logicamente, como eu não falei com a Globo porque eu não quis, eu não falei com a Record porque eu não quis. O Estadão eu falei com ressalvas, eles não quiseram dar também, porque entenderam que eu tinha um certo pé atrás. Então, tipo, uma vingança, né, desses caras, tipo, esse cara também, então não vamos noticiar. Então ficou essa imagem, assim, também que é interessante aqui no Brasil, né? Uma amiga minha tava dando risada, ela falou assim: porra, viral da Copa, grande bosta. E eu falei, bom, né, a opinião dela. Também, talvez realmente não seja tudo isso. E eu encontrei ela semana passada e não sei porque a gente estava falando, e só ela entendeu a dimensão do alcance que tinha tido, porque realmente no Brasil não apareceu. Daí ela ficou, caramba, né? Realmente apareceu no Vietnã, na Ucrânia, em muitos lugares que as pessoas não imaginam. No Brasil acaba existindo, né? Mas tem um termo que as pessoas entenderam um pouco errado, especialmente graças à grande mídia, que às vezes é um pouco falacioso, né? Existe esse texto que a Rede Globo, por exemplo, difunde, que o grafite é colorido e é autorizado, né? Você vê aquele patético do âncora, eu não lembro o nome daquele retardado, mas ele fala assim: grafite somente com autorização, hein? O que é uma grande besteira, porque o grafite é justamente o contrário. O grafite nunca tem autorização, o grafite sempre é ilegal, assim como a pichação. Então você tem às vezes um painel, que nem você tem aqui, não está terminado, mas esse é um painel, não é um grafite, porque as pessoas, os artistas foram convidados, conversaram. Então no final é a mesma coisa, o grafite e a pichação, por exemplo, para o gringo os dois são a mesma coisa. E no Brasil tem essa diferenciação. Eu acho que a grande diferença é a arte de rua.
em relação ao grafite, que vem surgir em um outro momento, com outras questões e outras preocupações, vem de outra escola e não necessariamente é feita com spray ou com uma plataforma 2D, né? Pode ser uma escultura, pode ser uma miniatura, pode ser várias coisas. A diferença entre grafite e pichação, eu acho que é a ousadia, porque se você pegar o grafite na sua essência, o grafite mesmo, lá do início, ele é pichação. Aqui em São Paulo tem uma questão de divisão, mas mundialmente não existe essa divisão. Em São Paulo, eu fui apresentado o grafite por conta dos amigos que pichava. Então, há uma diferença. Só que a área de atuação é a mesma. Só que a forma é diferente. É uma linha bem tênue entre pichação e grafite, né? Você pode falar uma questão mais estética, um usa mais preto fosco, busca piscos mais altos e tal, mas eu acho que ambos estão aí dando um grito, né? Mas o que eu acho que vale dizer é que o grafite só é valorizado no Brasil por conta da pichação, porque a pichação virou a coisa que a mídia apelidou do feio e deu o grafite como uma solução. Lembrando que o grafite, na essência, ele é ilegal e ele é vandalismo. O que se falam de grafite, por exemplo, isso aqui, todo mundo fala que é grafite, mas isso aqui é mural. Porque os artistas vieram aqui convidados e pintaram com autorização. É muralismo, que é uma coisa que tem muito antes de grafite, né? Então, por exemplo, em Nova York você vai ter lá você vai chamar de grafite, que é o vandalismo, as letras e tal, blá, 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 que é o original mesmo, a essência, e você vai chamar de street art esse tipo de trabalho, que seria a arte urbana. Aqui, o grafite virou a street art, como você diz. Tanto que chegam os artistas aqui do Brasil e falam, eu sou um graffiti artist. Aí o cara, mas você é um street artist. Então, são nomenclaturas, mas o que eu acho mais importante é ocupar o espaço da rua. Eu vejo muita cultura na pichação, tem uma criação, tem uma linguagem. Se você não consegue ler o que está escrito, é porque você é ignorante. Igual eu sou ignorante e não sei ler mandarim. Ignorante no sentido de não saber. Então, não sei ler árabe. Você não sabe ler pichação. É uma cultura, é uma linguagem. E ela tem 40, 50 anos, né? Começou lá. Todo mundo acha lindo o cara que escreveu lá, Baixa a Ditadura, aquela foto clássica. Aquilo é pichação, aquilo é vandalismo. Mas ele estava dando um grito, né? E agora a gente entende a importância daquele vandalismo. A gente estuda a arte rupestre e consegue entender do cotidiano daquele ser humano. E se você for ver, vão estudar daqui a 200, 300 anos e vão ver, pô, São Paulo está toda tomada de pichação, de grafite. Por quê? Talvez os jovens estão querendo um espaço, talvez... Então, tem sim uma análise a ser feita, né? Então acho que isso que é bacana e importante. Eu recebi o convite pro Pimp Marca Roça. Aconteceu numa hora bem legal do que está acontecendo com o meu trabalho. Eu tenho um projeto social também, que é a Ciclo Social Arte, e sempre curti, sempre acompanhei o trabalho do Mundano e sempre acompanhei a evolução do Pimp. E receber o convite foi muito louco, porque eu acredito na causa, a causa humana e tal, é uma coisa que me completa bastante. E foi super prazeroso desde o primeiro momento vim fazer. E o ambiente aqui dentro do projeto é muito louco. Você vê as pessoas acreditando em coisas que muitas não acreditam.
Então isso é muito positivo. E o desdobramento disso, o contato com o catador, esse é uma parada diferente, porque você está pintando e tal, você está intervindo no material de trabalho de alguém. Então é delicado, é diferente essa aproximação, esse contato. E eu levo de experiência super positivo e tal, porque eu acho que mais coisas desse tipo tinha que acontecer. Porque assim como o Pimp fala, o Mundano fala, a equipe que trabalha com o Mundano fala, esse é um trabalho que deveria ser feito pela própria cidade, no caso o governo e tal, e é feito de uma maneira informal e não é tão valorizada. E deveria ser muito mais valorizada, porque você começa a conhecer a história dos caras, eles me falaram várias informações que eu não sabia. Isso pra mim é uma parada que eu vou levar e tal, que foi muito louco. Quando existe essa troca do meu trabalho com a vida dos outros, eu acho que para mim é muito mais válido e tal. Eu acho que ela aproxima do grande público, né? O Mundano que idealiza essa ação, que é o criador, idealizador, ele tem uma formação em marketing. Então ele tem um diálogo mais pontual com a grande mídia, né? Ele trabalha com uma estrutura que vai, que vai virar notícia, né? A ação dele. Assim, acho que o Pique Marca Roça mostra isso, né? O catador de forma invisível, ninguém dava bom dia, ninguém interagia. É uma carroça pintada, com arte, colorida, ela quebra esse preconceito, as pessoas aproximam mais do catador, vão trocar uma ideia, gira mais trabalho, para tirar uma foto. Acho que esse é um bom exemplo. E em lugares também, se vê um lugar depredado, você pinta, as pessoas começam a varrer o lugar, começam a cuidar mais. Tem sim uma transformação que acontece naturalmente. São Paulo é preconceituosa. Quando o grafite começou em São Paulo existia um preconceito muito forte. Então foi necessário muitas quebras de barreira para o grafite se firmar mesmo, para o grafite se tornar a arte e tal. E dentro do grafite mesmo existe muitos preconceitos, porque o grafite está numa transição, alguns grafiteiros são artistas plásticos e tal, trabalham com isso, e existe esse pré ainda, o pré-conceito existe, mas eu acho que é coisa de se quebrar. Eu acho que o tempo vai quebrando isso, o tempo vai construindo uma cara nova pra arte. Mas acredito que sim, é preconceituosa, mas por conta de ser novo e tal. Mas conforme vai se conhecendo, vai se desconstruindo. São Paulo é inteiro, assim, de ponta a ponta. É a periferia que tem preconceito com o centro, é o centro que tem preconceito com a periferia e cria algumas barreiras, mas quando você quebra elas, você consegue transitar nos dois. Acho que São Paulo é essa contradição. Então eu acho que é isso, ela é uma ferramenta, acho que a rua é o lugar para você fazer isso, porque é o lugar que você vai pintar algo e pessoas de diversas classes, todos os lugares vão poder ver e refletir, coisa que
se você fizer uma exposição de arte, vai ser elitizada, né? Tem um dado do IBGE que diz que 90% da população brasileira nunca entrou no museu, numa galeria de arte. Ou seja, a arte é muito elitizada. Agora, quantos por cento já viu grafite? Então é uma arte muito mais acessível e por isso que ela é um fenômeno mundial em termos de valorizar, de reconhecer a importância. Então é uma grande linha artística aí que veio para ficar, não vai, sempre vai ter, cada vez vai mudar a tecnologia, vão pintar com drone, com não sei o que, a laser, mas essa coisa da arte pública, né, que eu acho que é isso. Então se eu estou chamando de pichação, de grafite, de muralismo, de escultura, eu acho que a arte pública é a grande parada, porque você oferece arte gratuita para todo mundo. A polícia, quando não entende o que você está fazendo, ou quando ele não carrega uma carga do que é o que ele está vendo, ele quer te repreender de alguma maneira. Recentemente eu estava fazendo um trabalho numa instituição de ensino e no final do trabalho nós sofremos um enquadro da polícia. E era a ronda deles, eles passaram o tempo todo lá, eles estavam vendo o que estava acontecendo e eles pararam lá para ver se estava tudo certo com a gente. De certa forma eles sabiam que não ia dar nada e tal, eles sabiam que era trabalho, mas eles queriam meio que entender o que era aquilo. Então esse tipo de repressão é a que acontece por às vezes ingenuidade e tal, ou distância, porque o grafite e a polícia e tal tem toda uma distância. Eles fizeram isso e fazem, mas o lance é a postura. Normalmente eu não sou enquadrado pela minha postura, eu mantenho a minha postura de que eu sou artista, estou trabalhando, e aí? Parado mais de 100 vezes pintando, né? Porque você tá na rua, você tá na cara a tapa. Só que você pintando um lugar, um terreno baldio, um espaço público, você tem muito como desenrolar que você tá filmando. Às vezes realmente você levar, tem policial assim folgado, que quer te zoar, quer te pintar, rouba suas latas, tem de tudo, mas também já tive policiais que realmente falam, pô, você que faz o Pimp My Carroça lá, já vi o seu trabalho legal, não, vai aí, firmeza. Então tem de tudo, mas eu acho que quando eu sou censurado, eu acho que é porque eu estou no caminho certo. Então quando tem um mural lá e a prefeitura tem 5, 6 artistas, a prefeitura vai lá e apaga só minha frase, até deixa o meu personagem e a dos outros artistas, mas apaga só minha frase, que é uma frase de protesto, eu acho que isso mostra que eu estou no caminho certo. Censura é um grande elogio, né? Através que eu bem no ferro velho, né? Aí chamar pra conversar, assim, né? Amizade, né? Aí eu conheci eles, mano. Aí o quê? Aí hoje, quarta passou agora, eles me convidou pra participar, né? Pra reformar minha carroça, entendeu? Aí reformaram minha carroça, hoje mesmo pintaram. Entendeu? Você acha que o grafite, ele realmente
realmente trabalha com isso, de, tipo, fazer até vocês com a carroça, dar um grau na carroça de vocês, fazer se tornar mais visíveis? É. Até muda, né? Os caras veem a calça bonitinha, dá uma mudada, né? Você acha que sem isso Dá uma transferência, né? Se já ficar feia, já assim já tá bonitona, fala, não, esse carroceiro aí dá uma atenção, mano. E tal. e fala uma palavra, sei lá, de agradecimento do Pico Carroça, porque eles trabalham bem assim. Trabalha bem, mano. Tem agradecer eles aí que me fizeram comigo hoje a carroça, né? Ficou boa, bonita. Vocês estão vendo aí, né? Tem só agradecer eles, né, mano? E claro que agradecer mais a vocês pelo trabalho que Né? vocês fazem, que sem vocês a cidade não vive. Não fica limpa, né? Eu acho que isso aí seria o mínimo, né? Que eles fazem por vocês. Porra. Faz uma divulgação aí do seu trabalho, do seu número, do seu telefone. Então, eu sou o Gessé, né? Como vocês estão vendo, eu sou carroceiro. E eu trabalho com reciclagem, mas também nós também tira entulho, madeira, sofá velho, né, mano? Geladeira, esses negócios de casa aí, né? Nós tira. Ou às vezes aparece os tampos pra cortar umas árvores, né? Vai embora, nós corta, leva. O que tiver na rua, né? Ou às vezes nós ganhamos uma doação, tipo uns computador, notebook. Aí nós não tem como mexer, nós revende pros caras aí, mano. Pra virar um dinheiro pra comprar umas fraldas pra minha filha, essas coisas, né? Que é um dia a dia, né, mano? Se não virar um dinheiro, né? Acaba voltando na vida do crime, né, mano? Você sabe como que é, né, mano? E eu não quero isso pra mim, né, mano? Quer contar um pouco dessa história? Quero. Vai contar? Como começou? Como eu comecei assim? Como foi o seu início de vida? Então, é que eu vou falar pra você, eu tava na vida do crime, né, mano? Eu fiquei preso 3 anos aí, né? Parei com essa vida aí, como vocês estão vendo, puxando a carroça. É melhor ganhar 10 reais que tá preso lá dentro, né, mano? Aí eu saí da cadeia, mano, os problemas aí. Aí o que eu fiz, mano? Tinha um cara que era meu amigo Babalu, falou, vamos puxar uma carroça? Aí eu vi, mano, que era pra mim, falei, mano, parar de roubar, puxar a carroça mesmo. Dá pra virar um dinheiro, né, mano? Por exemplo, der 30 reais, 50, né? Melhor que tá preso. Aí eu tô aí há 3 anos, graças a Deus, né, mano? Conquistando. Mudei de vida, né? Tava na rua aí usando droga, hoje em dia não tô com mais isso aí, né? Não tô indo pra igreja também, mas também eu parei com esses negócios, né, mano? Tenho 2 filhas agora, que é a Gabriela e a Lorena. Aí consegui minhas coisas através da carroça, mano. Tô 3 anos firme e forte e com a carroça eu não paro não, mano. Até Deus me levar, né? Hã? Aí eu mando um beijo pra Gabriela e pra Lorena, pra minha mãe e pra minha mulher que é a Andréa. Minha mãe é a Sueli. Edgar Rocha Alves, tenho 56 anos, sou daqui de São Paulo. Se o senhor olhar aqui pra Ah, câmera, a gente sempre certo. fazer umas perguntas e como o senhor conheceu o Pico Carroça, sobre o que eles ajudaram, Eu conheci o Mudano através de um evento que ele teve lá no Ferro Velho e precisou de 10 carroceiros. Aí nós estivemos num evento na Fórmula Indy no ano 2004. Depois teve um outro evento de tipo essa gincana hoje, né? E através dele, o serviço dele, eu dou parabéns a ele, agradeço a ele. E na verdade o trampo que ele faz é para visibilizar nós na rua, o catador ser mais bem visto na rua, não? E é muito legal isso aí, o trabalho dele. Ah, sim, eu comecei com a reciclagem, eu trabalhei como porteiro, trabalhei na Alamo, trabalhei de faxineiro, depois foi caindo, aí eu trabalhei em obra, trabalhei em outra obra, acabou a obra, peguei com o pintor, fiquei como pintor, eu tenho conhecimento com pintura. Terminou o serviço da pintura, peguei uma outra obra, terminou a obra, eu estava doente, eu fiquei internado numa clínica de recuperação lá em Osasco. Eu fiquei lá com tuberculose, mas eu não era interno. Eles fizeram o gato,
levantou uma outra casa que seria tipo ambulatorial para... Era 12 pacientes com HIV. Eu era o estranho no ninho, eu só tinha tuberculose, eu não tinha nada a ver com a casa. Bom, depois que eu saí de lá, eu caí para a rua. Aí eu fui para Lapa, aí eu não tinha carroça, aí eu comecei a ficar na Lapa. Aí através de um saco de entulho, fui pegando latinha, pedaço de fio, consegui fazer o dinheiro da carroça. Fiz a carroça, trabalhei com ela, roubaram a carroça. Aí eu fiquei de carroça de empréstimo, né, do ferro velho para trabalhar com a carroça. Juntei o dinheiro, comprei outra carroça e fui pegando a manha, que é isso, que não é aquilo, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Agradecimento ao pessoal. Ah, sim, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. Não é pelo prêmio que nós ganhamos, mas sim que a gente fica mais visado. Oi? Isso, através da reciclagem, quer dizer. Hoje também. Isso, nós ganhamos um prêmio no valor de R$1.000. E fora a carga que a minha equipe estava comigo fez, a carga deu 21 e alguma coisa. E geralmente no sábado para mim é isso aí, 23, 25, 21, 19. E quero agradecer a todos que estavam comigo e o pessoal da Pimp de Carroça, que é 1, 2, 3 vezes já que eu participo com eles. E através dele que os carroceiros que eles promovem, que vêm tudo, é mais visado na rua.